Aqui nesse vídeo eu vou te ensinar como acabar e evitar cochonilhas de carapaça. Vem comigo! Olá, aqui é o Aleph do Instagram Aleph Plantas, que te ajuda a cuidar das suas plantas. Aqui neste vídeo eu vou te dar todos os passos para você acabar de vez com as cochonilhas de carapaça, te mostrar diversos tipos e como encontrar nas suas plantas e evitar elas. O que são as cochonilhas de carapaça e o que elas fazem? As cochonilhas de carapaça são insetos que se fixam em folhas, galhos, troncos, pecíolo, resumindo, todas as partes que não ficam enterradas. Elas, para se defenderem, são envolvidas em uma cera que as protege de predadores naturais e outros intempéries. Essa cera pode ser mais mole ou mais rígida, depende muito da espécie. Para identificar se elas estão atacando suas plantas, você vai ver se a planta está bem, se ela está crescendo bem, ou se ela está com baixo desenvolvimento. E você também vai observar se ela está com pontos brancos, pretos ou marrons. Esses pontos parecem carocinhos, eles têm vários formatos diferentes e tamanhos diferentes. Para você saber se é uma cochonilha ou não, passe o dedo para sentir se é alto ou não. Se for alto, é porque são as cochonilhas. As cochonilhas, quando pequenas, jovens, são chamadas de ninfa. Essas cochonilhas andam pela planta até encontrar um lugar para se fixar. Depois disso, suas pernas atrofiam e elas ficam lá paradas no mesmo lugar. Enquanto fixadas, com seu aparelho bucal, elas sugam a seiva elaborada das plantas. Em infestações avançadas, por ser uma quantidade grande de cochonilhas, elas acabam sugando tanto a seiva das plantas que a planta não cresce, definha e, por fim, acaba morrendo. Por secretarem uma substância doce, acabam atraindo formigas doceiras, que são aquelas pretas que não fazem mal nenhum à planta, mas em contradição acabam protegendo as cochonilhas de seus predadores naturais. Também acontece o fungo chamado fumagina, que forma uma camada preta sobre as folhas, impedindo a planta de realizar a fotossíntese. Tipos de cochonilha de carapaça. São diversas espécies de cochonilha de carapaça com cores, formatos, tamanho, resistência, reprodução e até preferências de plantas diferentes. Algumas podem atacar apenas cactos, suculentas, algumas folhagens, outras plantas que são mais de sol pleno, floríferas, orquídeas. Cada cochonilha pode atacar um tipo de planta diferente. Nós chamamos todo esse grupo de cochonilhas com carapaça por terem basicamente hábitos parecidos. Também tem diferentes nomes, como cochonilha de carapaça mole, de carapaça dura, cabeça de prego, carapaça branca, marrom, dentre vários outros nomes populares. Como disse antes, por terem muitas espécies e preferência de plantas diferentes, atacam quase todas as espécies. Porém, algumas são tóxicas para elas e acabam não atacando. Curiosidades: as cochonilhas que ficam fixas à planta são fêmeas e os machos são como os mosquitos. Eles voam de planta para planta, sugam a seiva das plantas da mesma maneira e fecundam as fêmeas que estão sempre fixas no mesmo local. O grande problema dos machos das cochonilhas são que eles podem transmitir doenças de planta para planta. Como evitar? Todas as cochonilhas, assim como os pulgões, têm preferências de plantas que têm o tecido mais mole para facilitar a perfuração do aparelho bucal e sugarem a seiva. E você sabe o que deixa as plantas frágeis? A falta de cálcio, que enrijece os tecidos da planta. Plantas com deficiência de cálcio e com crescimento intenso, com excesso de nitrogênio, acabam ficando com os tecidos fracos. Mas não basta apenas adubar com cálcio e reduzir o nitrogênio. O mundo das plantas geralmente é controverso. A adubação pode até estar em dia, mas os cuidados da planta não estão, como por exemplo a falta de sol.
Eu sei, porque eu já fiz o teste e plantas que eu deixei fora da luminosidade adequada apresentaram pragas como cochonilhas, pulgões e principalmente a cochonilha de carapaça. E isso tudo aconteceu porque a planta não estava em suas condições adequadas. Então, para você evitar, corrija os cuidados das suas plantas, mantenha a adubação com cálcio e outros micronutrientes em dia, para que assim você deixe sua planta forte e ela tenha proteções naturais contra pragas. Mas Aleph, já deu ruim, não olhei, não adubei e a minha planta está lotada dessa praga. Calma, eu vou te ajudar, eu vou te passar o passo a passo que eu passo até nas minhas consultorias para combater da forma correta as cochonilhas de carapaça. Mas antes, eu já te adianto, existe uma porrada de receitas, uma batelada de inseticidas, mas provavelmente com todos eles você não vai acabar com elas com facilidade em alguns dias, de um dia para o outro, ou até mesmo em algumas semanas. Vai depender muito do nível da infestação, do quanto a planta está atacada por elas. Outra coisa importante é sobre a preferência de inseticidas. Se você está num jardim, no meio do mato, com abelhas, borboletas, joaninhas, dentre vários outros insetos, tenha preferência por inseticidas orgânicos, que não vão fazer mal ao ambiente onde a planta está e vai corrigir corretamente essas cochonilhas de carapaça. Mas se você está num apartamento e não aparece nenhum inseto, nenhuma abelha, pode fazer o uso de inseticidas industrializados, inseticidas químicos. Você pode usar aí um mata-cochonilha, desde que siga todas as recomendações na embalagem. E se você está num jardim, tem uma planta muito infestada, às vezes em vaso, você pode isolar essa planta em um local que não vai ter conexão com outras plantas, outros insetos, e aplicar e deixá-la lá até que o resíduo seque e não faça mal para o meio ambiente. Então agora vamos para a minha técnica. Ela serve geralmente para todas as espécies. Para começar, se tiverem folhas, galhos muito infectados, eu recomendo que faça o corte, desde que a planta não vá sentir falta deles. Ou seja, que isso não vá debilitar o desenvolvimento da planta e a recuperação dela. Sugiro que você retire essas partes, principalmente folhas que estão muito infectadas. Isso vai acelerar e reduzir o número de insetos sugando a planta, ajudando assim na recuperação da planta. Em seguida, faça a limpeza da planta, como removendo folhas amareladas, antigas, danificadas ou até mesmo galhos secos. Por exemplo, plantas arbustivas, geralmente muito fechadas, tendem a ter galhos secos, folhas secas. Isso é muito importante você fazer essa retirada. Outra coisa, plantas bem limpas, sempre bem observadas, evitam pragas também. A partir daí, você vai fazer a aplicação do inseticida. Você pode optar por diversas receitas, diversos inseticidas que são encontrados no mercado, mas o que eu vou ensinar aqui para você, eu já usei e me trouxe bons resultados, que é com o uso da calda de detergente com óleo. E sempre que for usar um outro tipo de inseticida, siga sempre as recomendações da embalagem ou as recomendações de quem te passou esse inseticida. Para preparar a calda, pegue 1 litro de água, coloque 2 colheres de sopa de detergente e 2 colheres de sopa de óleo. Misture devagar com uma colher para evitar fazer espuma, até que fique bem homogêneo e não dê para ver as partículas do óleo na água. A carapaça dessa cochonilha dificulta a entrada de inseticidas, então usamos o óleo para tampar os poros e impedir que ela respire, matando-a asfixiada. Com ela bem misturada, você vai aplicar em toda a planta, principalmente nas partes que estão mais afetadas. E sempre aplique fungicida, inseticida, pesticida, adubo no fim da tarde, para evitar que suas plantas sejam queimadas pela solução. Você vai aplicar a cada 5 dias durante 4 semanas. Depois da primeira aplicação, comece a corrigir os cuidados e usar os adubos com cálcio, como farinha de ossos, calcário, cinzas. Voltando a gravar agora, porque acabou a luz, anoiteceu e por isso está com essa iluminação horrorosa. Mas vamos continuar.
E depois da adubação com cálcio, você vai começar a corrigir os cuidados e necessidades da planta, como de luz, de rega, de umidade. Todos esses fatores influenciam diretamente na imunidade e no desenvolvimento da sua planta. Como eu disse antes, o tratamento pode demorar, então é normal demorar meses, 1 mês, 2, para você acabar completamente com as cochonilhas de carapaça, justamente porque elas são mais resistentes. Esse inseticida vai ajudar a secá-las e elas vão caindo aos poucos, elas vão soltar ovos, então você vai ter esse processo de tratamento. Então tenha paciência. Se você achar que não está dando certo, se ficou alguma dúvida, me manda uma mensagem lá pelo Instagram, o link vai estar na descrição, que aí eu vou poder te ajudar. A gente pode fazer um acompanhamento ou até mesmo uma consultoria para mim te ajudar a resolver esse problema com sua planta. Outra coisa é sobre o inseticida. Use sempre o inseticida da sua preferência. Faça inseticidas caseiros, compre, mas siga sempre aquelas instruções que eu falei antes. Alguns inseticidas, como os químicos, eles podem surtir efeito mais rápido, então acelerar o processo de combate às cochonilhas. Os caseiros podem demorar um pouco mais para surtir efeitos. Isso vai variar de caso para caso, de inseticida para inseticida. O que eu mais indico de aplicação de inseticidas contra as cochonilhas de carapaça, além da calda de sabão com óleo, é o uso de óleo de nim ou o mata-cochonilha da Forte, que tem grandes efeitos e ajuda bastante no combate. Mas cuidado, que ele é um inseticida químico. Ele pode ser tóxico para gente ou animais. Então siga sempre as instruções do rótulo, todas as instruções do rótulo. Além da aplicação de inseticidas, os outros pontos que eu mencionei sobre a adubação e os cuidados da planta são muito importantes. Isso vai ajudar a fortalecer a sua planta e evitar que essa praga volte com o tempo. Então isso que vai definitivamente livrar sua planta das pragas. Então hoje você aprendeu como evitar as cochonilhas de carapaça, adubação com cálcio em dia e outros macro e micronutrientes e os cuidados da planta adequados à espécie. Você aprendeu também como tratar as cochonilhas que já estão atacando suas plantas com a técnica que eu sugiro na minha consultoria e ainda mais com 2 coisas que você tem em casa. E se você está sofrendo com as pragas e doenças e não sabe o que está acontecendo, o que está causando esses problemas nas suas plantas, eu posso te ajudar. Na consultoria Plantas Pro, eu vou te ajudar a identificar e tratar os problemas que estão acontecendo com suas plantas, com técnicas assim como as que eu ensinei antes. Clica no primeiro link aqui na descrição e vamos conversar, ver o que está acontecendo com suas plantas e ver o que a gente pode fazer sem compromisso. Venha dar uma olhada também no meu Instagram, lá tá cheio de conteúdos que eu venho postando diariamente, que eu aposto que vai te ajudar. E se ficou alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem lá pelo Instagram também, ou posta aqui nos comentários que eu vou te responder e te ajudar da melhor maneira possível. E nos vemos de novo por aqui ou lá no Instagram. Até mais!